Aqui para o YouTube, enquanto isso, a CBF emitiu um comunicado no fim de semana proibindo a jogada de subir na bola, né? Aquela que o Memphis Depay fez na final do Campeonato Paulista. A gente está vendo essa imagem na tela aí? Olha o Memphis ali, né? Ô Mili, não pode mais subir na bola? Não pode mais subir na bola. Assim, tá tudo desmoronando e a CBF a casa tá caindo e a CBF tá colocando um quadrinho ali no lavabo, entendeu? Para redecorar o lavabo. É isso que está acontecendo. Assim, não faz nenhum sentido isso, nenhum sentido. Há problemas tão grandes. A CBF está tentando doutrinar o futebol, adestrar o futebol, disciplinar, mais protocolos, mais regras, mas não pode. Não pode chutar a bandeirinha, não pode tirar a camisa, não pode subir na bola, daqui a pouco não pode driblar. Driblou para trás, não é um drible eficiente, não é um conceito neoliberal de custo-benefício, está fora. Então, assim, estão tentando acabar com o futebol. A CBF precisa ou acordar ou ser refundada, Diego, porque o negócio dela não é futebol. Essa proibição, em meio a tudo que está acontecendo, futebol inundado de racismo, inundado de machismo, de LGBTfobia, e assim, gramados também caindo aos pedaços. A arbitragem, nesse nível que a gente está vendo, a CBF se concentra em dizer não pode mais subir na bola. Agradecendo a você que chegou agora na live do UOL Esporte. Entramos um pouco depois, mas chegamos aqui para vocês. Ô Alicia, o Neymar reclamou nas redes sociais, né? Disse que o futebol tá ficando chato. Olha, seria bom ele jogar um pouco de futebol antes dele reclamar, ou então usar o tempo dele para reclamar de coisas um pouco mais importantes, né? Nos casos de racismo ele não reclamou, nos casos de violência contra a mulher a gente também não vê ele reclamando, a gente vê ele reclamando do gramado sintético e do subir na bola, né? Acho que precisa ir um pouco de critério. Mas é claro que, né, não é esse o problema do futebol, né? E embora essa seja uma recomendação da FIFA, também de um monte de gente engravatada, trancada num porão, determinando as regras do futebol mundial, a CBF realmente devia se ocupar de outros problemas muito mais graves que assolam o futebol brasileiro. E eu concordo plenamente com a Mili, né? Você tirar a provocação do futebol é terrível. É claro que tem determinados momentos em que o atleta precisa ter a noção de que uma provocação vai ser o estopim para uma briga, para uma coisa maior, né? Tudo isso precisa passar por um pouco de bom senso. Mas você proibir, tirar do futebol, né, quase que por lei, pelo regulamento, a provocação é realmente você institucionalizar o tédio, né? Você dizer, não, o futebol agora aqui é essa coisa chata e programada e robótica. Verdade. Agradecendo a você, desculpa, que se conectou aqui no UOL Esporte, a gente já falou sobre os erros de arbitragem do Campeonato Brasileiro, tá? Depois você vai lá na live do UOL Geral no YouTube e acompanha a nossa discussão. A gente está voltando para a TV também. O Corinthians não se envolveu nas polêmicas do fim de semana, mas conseguiu um grande resultado no sábado. Bateu o Vasco por 3-0 com um show de Memphis Depay. O holandês fez um gol, deu assistência, além de participar da jogada do terceiro gol, que acabou sendo contra, né, do João Vitor. Mas nem deu, né, certo, né? Nem tudo deu certo dentro de campo. O Memphis levou um pisão do Piton, deixou a partida lesionado, virou desfalque para o jogo de amanhã contra o América de Cali na Colômbia. Ô Mili, desfalque sensível, importante esse, o Memphis, né, que não vinha assim, né, com uma eficácia tão grande, mas saiu do zero. O Memphis ele estava bem chateado no fim do jogo, por causa do pisão, é claro, ele voltou no sacrifício, né? Mas também por causa da bola, assim. Ele falou: eu vim jogar no Brasil porque o Brasil é o país do jogo bonito e agora estão me censurando, estão tirando isso de mim. Então ele estava assim bem desnorteado, eu achei. É um desfalque importante. O Memphis, quando joga, como jogou contra o Vasco, ele dá uma ajeitada num time que não tem estilo de jogo. Esse time do Ramon e do Emiliano ainda não encontrou uma maneira de jogar. Esse gol que a gente está vendo aí é um gol Ah, não é, esse daí é o outro, né? É o gol que ele passa com o peito, é um gol de pelada. É um gol de futebol de rua, é um gol cheio de beleza, mas é isso. São os caras que jogam muita bola e se entendem muito bem em campo, fazendo golaços e indo para cima de um time que estava desmoronado, né? O Vasco entrou com um time alternativo, o time titular do Vasco já não é essas coisas. Aí o Carille decide entrar com um time alternativo contra o Corinthians jogando fora de casa. Aí realmente ficou fácil para o Corinthians. Então, é um jogo que não dá para a gente saber quem é o Corinthians, mas dá para a gente saber que o Vasco vai ter muita dificuldade nesse Campeonato Brasileiro.
Situação preocupante na Libertadores para o Corinthians, né? Se perdeu o jogo e o Huracan venceu... Na Libertadores não, na Sul-Americana, né? Venceu o Huracan, aliás, o Huracan venceu o Racing do Uruguai, ambos ficam com 6 pontos e o Corinthians para com 0, né? Lembrando que na Sul-Americana apenas o primeiro da chave avança, o segundo classifica para um play-off com os times que vêm da Libertadores. Uma repescagem, né, Alicia? É exatamente isso. Esse é o problema da Sul-Americana, né? Aquele torneio que para alguns times vira uma dor de cabeça, porque não queria estar lá, queria estar na Libertadores, ao mesmo tempo não dá para abandonar, porque é uma chance de um título continental. E você tem essa dificuldade adicional de precisar ficar em primeiro do grupo, uma situação em que o Corinthians já vai encontrar problema por ter perdido dentro de casa, né? Perdeu uma invencibilidade que vinha desde agosto do ano passado na Neoquímica Arena, perdendo para o Huracan, e agora vai ter que remar com um elenco reduzido, né? O Corinthians não tem um elenco tão vasto, tem jogadores mais velhos que não conseguem jogar quarta e domingo, né? Nessa sequência que vai ser necessária com a Sul-Americana. Então, o Ramon vai ter bastante dificuldade para gerir esse elenco e conseguir o resultado nas duas frentes, porque é aquela coisa, né? É tipo o campeonato estadual. Se ganha não faz diferença, mas se perde todo mundo cobra. E acho que o Corinthians na Sul-Americana vai ser um pouco isso. A gente viu o jogo com o Huracan, mais uma vez o estádio com mais de 40 mil pessoas lotado. A torcida vai ter expectativa que o Corinthians, já que não conseguiu estar na Libertadores, vá bem na Sul-Americana. E embora o time tenha conseguido entregar no sábado contra o Vasco, eu concordo com a Miriam, o time ainda não se encontrou e vai ter dificuldade com esses atletas lesionados, a ausência do Garro, enfim, alguns dos problemas que o Corinthians já tem e que devem se agravar com esse calendário maluco que a gente vai ter até o meio do ano. Olha, e depois desse jogo na Colômbia, Mili, tem o clássico, né? O derby, o jogo contra o Palmeiras. Será que é o caso de evitar desgaste na Sul-Americana ou a partida é tão importante que não dá para poupar jogador? Então, o Corinthians se colocou nessa situação agora. A partida na Sul-Americana virou super importante se ele quiser não ser eliminado. Então, ele veio de uma pré-Libertadores, foi eliminado, caiu para a Sul-Americana e agora tem a chance de já ficar numa situação absolutamente difícil, né? E aí ele tem o derby depois. O Palmeiras querendo vingança, né? É um derby, primeiro, antes de mais nada, né? Depois, o Palmeiras querendo se vingar do resultado da subida na bola. Então, todas essas provocações que poderiam ser só legais, porque aí a gente aumenta, né, a tensão do lado positivo, vamos ter um outro clássico, os dois vão se enfrentar de novo, e agora vira uma coisa de vida ou morte, e não deveria ser assim. O Corinthians se colocou nessa situação.